Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Santini e eu estou aqui hoje para falar de um caso muito interessante, multidisciplinar, mas o que eu quero abordar é o que as referências estéticas podem potencializar nossa cirurgia de aumento de coroaclínico estético. Potencializa os resultados cirúrgicos, potencializa a comunicação com o paciente. É mais uma opção que a gente tem para ficar mais claro o nosso tratamento e ganhar nessa parte cirúrgica aí que a gente tanto gosta. Dá uma olhada nesse caso aqui. Então a paciente se apresentou dessa forma, chegou no consultório pós-tratamento ortodôntico, querendo melhorar seu sorriso. Então é importantíssimo aqui a gente avaliar, primeira coisa, se essa foto está alinhada. Então a primeira coisa é alinhar essa foto com a face. Dar referência horizontal, dar referência vertical, tá? Para que a gente saiba que esse sorriso está alinhado com a face e que eu possa trabalhar meus dentes para equilibrar todo o contexto. A gente pode usar como as linhas do sorriso. Então aqui a gente tem linha, a primeira linha aqui é a linha lábio superior, a segunda linha cervical, a terceira linha de ponta de papila, a quarta linha de ponto de contato, a laranja aqui é a quinta incisal e a sexta aqui que é a linha de lábio inferior. Então é importante a gente saber que elas têm que ser um certo paralelismo. E você observa esse paralelismo da linha 5 com a linha 4, com a linha 3, mas observe que a linha 2 está saindo desse paralelismo, mostrando que eu tenho mais área vermelha do lado esquerdo do que o lado direito da paciente. Então observe isso. Então a linha amarela está saindo desse paralelismo. Primeiro sinal que a gente pode trabalhar nesse caso. Ótimo, legal. Avaliar a parte dinâmica da paciente, verificar que lado que ela gosta mais. A gente está gostando mais do lado direito, a paciente também gosta. E o lado esquerdo, que estão os dentes com colorações diferentes, mas também mais um platô vermelho. Observe que aqui eu tenho uma região vermelha maior e mais característica aqui. A gente quer diminuir isso, quer deixar mais equilibrado conforme o lado direito. Observe que os quadrados aqui em branco, eles têm o mesmo tamanho. Ou seja, eu peguei um quadrado, fizemos um quadrado aqui em branco, copiando as dimensões do meu 11, dupliquei e joguei para o 21. E eu já vejo discrepâncias de gengiva, que a gente tem, e discrepâncias de largura também, tá? Simplesmente colocando dois quadrados nessa região, que a gente tem um comprimento que a gente está achando mais legal, por volta de 9 milímetros no central, e a gente percebe a diferença porque o outro dente está dando o que? 8 milímetros de comprimento. Só o comprimento em si também não tem tanta relação, a gente precisa ver a proporção comprimento-largura e saber o tamanho médio do incisivo central superior para saber se o 8 está numa média boa ou se o 9 vai estar numa média boa. Legal, então a gente vai fazer o que? Essa análise para o lateral e também para o canino. E aí eu tenho toda essa situação, tá? Que tem a análise das coroas clínicas, mostra para a gente que a gente tem o 11 com 9 por 8,5, ou seja, um dente quadrado. O 21, 8 por 7,5, também um dente quadrado. A gente sabe que o central não pode ser quadrado. Ele tem que seguir uma situação de 75 a 85% da relação de comprimento e largura. E eles aqui estão praticamente quadrados, 100%. Então a gente tem que ver o que pode ser feito. Primeira coisa, vamos fazer a situação básica, sondar. Por quê? Porque a gente sabe a coroa clínica da paciente, 9 milímetros. Mas na sondagem a gente verifica que a coroa anatômica da paciente, tá? Que é extremamente importante da gente saber essa situação, ela tem 10 milímetros, chegando mais próximo à média de comprimento. Ou seja, eu tenho aqui ainda 1 milímetro subgengival de esmalte para me trabalhar. Ótimo, eu consigo trabalhar minha proporção aí. Legal, vamos para o outro central. Mas o mais interessante que eu quero mostrar desse caso é que esse dente, por enquanto, estava sendo minha alargada, ou seja, esse é o lado legal, que a paciente gosta
e o que a gente estava gostando. E observe que o lado legal ainda pode ser melhorado. Vamos para o outro dente, para o 21, perdão, onde a coroa clínica está em 8 milímetros e a coroa anatômica, a hora que a gente foi verificar, está em 10 milímetros, ou seja, 2 milímetros aqui subgengival de esmalte que a gente pode trabalhar. Ótimo, fazendo isso também para o lateral, 6,5 coroa clínica, 8 coroa anatômica, e vai gerar esse planejamento, ou seja, a situação real que eu tenho agora e o tanto que eu posso aumentar a subgengival. Real que eu tenho agora e o que eu posso aumentar. Isso também em lateral, em canino, as situações que podem aumentar. Então, minha cirurgia está tendo métricas, medidas que vão ficar mais fácil essa comunicação e vai entrar de uma forma nesse planejamento. Ou seja, esse é o meu mock-up, o meu ensaio estético, onde eu vou fazer uma simulação aqui em resina foto diretamente sobre a gengiva, sobre o dente, uma facetinha para mostrar para o paciente essa situação de referência. É muito legal trabalhar dessa forma, rápido, na mesma consulta a gente consegue trabalhar. Já mostra para o paciente uma situação como pode ficar e como ele é uma situação de comunicação muito boa, visível, o que a cirurgia vai trazer para ele. Você vê isso em cada dente, vendo os tamanhos do central e do lateral e o que pode mudar a anatomia, dando formas. Situações digitais hoje propiciam situações até melhores para visualizar. Lateral, mesma coisa, canino, mesma coisa. Vamos chegar nesse sorriso. Legal, estamos gostando, o paciente já está com equilíbrio. Observe agora o lábio mais tranquilo, aumentando das duas formas. Podemos trabalhar com ele antes e depois, no sorriso frontal, no sorriso dinâmico e na área que ele mais quer trabalhar, a região superior do lado esquerdo. Veja a grande mudança e ele consegue ter essa visualização real, direto em boca. Feito isso, a gente vai utilizar isso de que forma na nossa cirurgia? Simplesmente como guia cirúrgica. Essa é a situação legal que a gente vai trabalhar com o nosso mock-up, tá? Porque a incisão inicial de bisel interno vai seguir o quê? O que a gente planejou exatamente, movendo o que tem de esmalte subgengival. Vai ser uma incisão mais linear, mais fácil da gente seguir, tendo resultados bem interessantes. Removemos o lado esquerdo e essa área demarcada que vai ser removida. Aqui já removendo os dois lados, tá? A área demarcada. Observe que o aumento é maior em todo o lado direito, o colarinho é mais espesso. Observe que é bem maior do que o lado direito, tá? Devido a essa assimetria que a paciente tem. Depois disso, vamos trabalhar com a nossa incisão sucular, ou seja, vamos lá no sulco, nossa lâmina 15C, e vamos unir essa primeira incisão que a gente fez do colarinho guiada pela estética e vamos soltar ela em todas as áreas aí. Vai ser minha incisão sucular. Legal, a visão frontal que a gente tem, entrando pelo sulco, soltando e quando a gente começa a remover. Tá? Então aqui está a remoção do colarinho. Normalmente a gente trabalha com curetas Grace. Nesse momento eu vou verificar o meu zenith e vou, se necessário, o recontorno com micro tesoura é ideal, mas também pode ser com microlâminas. Esse momento é interessante porque o tecido ainda está estável, firme e não foi rebatido. Caso seja uma cirurgia de rebatimento de retalho. Então é o momento da gente acertar o zenith, certo? Através desse recontorno aí com tesoura. Observe aqui lado direito e lado esquerdo. Legal. Verificado isso, vamos ver como está o nosso espaço biológico. Se ele está previsível para a gente manter essas medidas de dente que a gente quer. Ou seja, essa nova cervical que a gente quer. Para isso, eu vou fazer o quê? Uma sondagem, uma medida. E a gente tem o quê? 5, 4, 3, 2 milímetros. Ou seja, meu osso está a 2 milímetros aqui da minha nova cervical. Isso não é legal, eu não vou ter tanta estabilidade, um fenótipo espesso desse.
Podemos, em alguns casos, sim, mas aqui a gente queria mais segurança. Observe uma visão mais aproximada de dinâmica. A gente realmente não tem o espaço biológico, estamos aqui nos 2 milímetros e a gente quer ter 3. Legal? Então o que a gente precisa fazer nessa verificação do espaço biológico? Verificar se há necessidade de trabalhar em osso. E outra coisa que a gente pode ver, se é um fenótipo espesso. E observem aqui, a gente vê claramente a espessura desse fenótipo. Olha que legal, pessoal. Um fenótipo ótimo, muito bom, bem espesso aí, que a gente vai conseguir dar longevidade sem prejudicar. Então eu vou precisar fazer o que aqui? Osteotomia. Nossa eleição foi trabalhar o que? Com uma osteotomia, trabalhando com piezo aqui no caso da CV Dentus, onde são essas pontas que elas não machucam o tecido, não danifica de maneira nenhuma a situação de tecido. Então nós vamos fazer a osteotomia flapless, fechado, o recipiente dá a oportunidade de colocarmos soro, que vai lavar e dar hemostasia para a região. Legal? Feito a osteotomia, eu vou ter um novo espaço biológico, tá? Que é o espaço biológico? Tá lá, ó, de novo, 5, 4, e agora eu estou nos 3 milímetros, onde eu vou ter certeza que minha crista óssea está nessa posição aqui, a 3 milímetros da minha nova margem gengival. De uma forma lateral, a gente vê um novo espaço biológico, a gente vê o tanto que essa cirurgia é conservadora. Observe aqui, feita a osteotomia, olhe como está meu tecido. Eu não tenho dano trabalhando dessa forma. Ótima, uma excelente opção quando a gente vai trabalhar nessa forma flapless. Feito isso, verificado o novo espaço biológico, eu vou finalizar meu caso. Pós-operatório imediato dessa técnica. Olha como é que o tecido está ótimo, conservado e pouco cruento. Pós-operatório fantástico que meu paciente vai ter. E o que eu verifico aqui nesse pós-operatório imediato? Minha gengiva estava nessa região, ou seja, aquelas situações da coroa onde eu tenho o terço incisal, o terço médio e o terço cervical. Ou seja, quando o paciente necessita de aumento de cloroclínico estético, ele está sem esse terço cervical, ele está escondido na região por gengiva. Então o que acontece em caso de planejamento de trabalhar com facetas ou coroas? A gente vai conseguir trabalhar só no terço médio e no terço incisal. Por isso que a cirurgia vem para dar essa situação fantástica de resultado. E olha como está lindo esse tecido. Ótimo, fechou, é isso que a gente queria. Para ajudar a guiar, muitas vezes eu gosto de trabalhar com resina composta para trabalhar como provisório aqui, para manter essa cervical onde eu quero, para que ele fique um resultado extremamente interessante. Tá certo? Polimento e acabamento, então pós-operatório imediato, aqui com as resinas guiando a cicatrização, como era e como está. Imagina o impacto que essa cirurgia dá. Olha tanto que é interessante que a gente muda a vida dos nossos pacientes. Num sentar e levantar da cadeira, ele já sai totalmente diferente. Aqui agora a gente tem os terços para trabalhar, conseguimos ver o alinhamento, vai ser uma reabilitação totalmente aditiva. Temos as 3 áreas agora, incisal, cervical e média, para trabalhar os ângulos de reflexão de luz. 30 dias é essa situação que eu tenho, o paciente muito feliz, contente e já ansiosa para finalizar o caso. Ela já tem aqui as situações que a gente pode mostrar antes e depois, dinâmica principalmente do lado direito, o lado direito também, que já estava legal, tanto que a gente potencializa isso com a cirurgia, e o equilíbrio do caso aí que a gente passa para o paciente. Então 30 dias eu tenho essas situações, antes e depois, 30 dias a saúde gengival conflito. Então isso que eu queria passar para vocês, pessoal, a situação onde a gente vai potencializar o resultado da cirurgia de aumento cloroclínico estético. A comunicação, o resultado, e isso é legal, porque os pacientes gostam mais do resultado e a gente também. Consequentemente, vamos operar mais.
Gostou da dica? Setinha, compartilhe com os amigos aí.